Bom, pessoal, acho que a gente pode dar início, então, à primeira aula do nosso mini curso CCNA Bootcamp. Se vocês tiverem problemas durante essa aula com relação a áudio ou qualquer coisa, me avisem aí no chat. Se for muita gente do problema junto, a gente para e dá um jeito de arrumar, tá bom? Como eu fiz antes. Vamos lá, então. Bom, essa é a agenda da aula de hoje. Né? Então, a expectativa é que essa aula dure entre 1h30 e 2 horas no máximo. Vai depender muito de como que a dinâmica, né, dessa aula acontecer. Então, basicamente, eu separei uma série de questões, primeiro tópico, do primeiro e do segundo tópicos, né, do exame CCNA, e a gente vai fazer uma discussão em cima dessas questões. Eu tentei pegar, pessoal, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá? Eu não estou pegando questões aleatórias, porque daí não tem graça nenhuma, né? Eu estou tentando focar naquelas questões que, historicamente, eu sei que vocês vão ter mais problemas. São aquelas questões que, quando o exame apresenta para vocês normalmente vão perder mais tempo, ou vocês vão ter mais dificuldades para entender o que está sendo pedido ali. Então, essa é a minha ideia para essas aulas que a gente vai ter. Sempre tentar focar nas questões de nível um pouco mais alto. Às vezes não é nem o nível da questão que é alto, é a forma como ela é exposta, que é um pouco confusa, um pouco complicado entender o que está sendo pedido ali, ou mesmo como é o caminho para resolver aquele problema em si, tá bom? Esse então é o... Vocês não estão me ouvindo ou é só o Fábio, pessoal? Todo mundo ouvindo? Sim, não? Tá bom. Fábio, dá uma checada aí então. Então, beleza. Deixa eu... Se o Fábio não está ouvindo, também não adianta eu falar, Fábio, dá uma checada, né? Deixa eu escrever aqui. Bom, em frente. Bom, hoje a gente vai focar, então, em dois tópicos do exame. O primeiro deles se chama Operation of IP Networks. Tá? Então, basicamente, o que é cobrado, né, dentro desse tópico Operation of IP Data Networks. As diferenças básicas entre os elementos de rede. Né? Então, por exemplo, qual a diferença entre um switch, um hub, um router, esse tipo de coisa vocês têm que saber. Eu não vou ficar abordando questões sobre isso nesse tempo que a gente tem, porque o tempo é curto e essas questões são, por demais, básicas. Né? Então, realmente não vale a pena ficar aqui discutindo com vocês a diferença entre um roteador e um switch. Né? Eu espero que vocês, como estão estudando para o exame, vocês já tenham essa noção pronta na cabeça de vocês, certo? Então, eu vou abordar tópicos um pouquinho mais de alto nível, basicamente, nesses encontros que a gente vai ter. Então, aplicabilidade de elementos. Então, quando que você usa um router, quando que você usa um switch, a questão dos domínios de colisão, domínios de broadcast, isso eu vou trazer na aula de hoje, porque acho que ainda é uma coisa que muitos de vocês ainda têm dúvidas, né? Então eu vou abordar isso na aula de hoje. O funcionamento do ARP, né? Então como que funciona a comunicação entre dois hosts numa mesma rede, dois hosts em redes diferentes, como que funciona o processo de descoberta, por exemplo, do MAC address, por que isso é necessário. Isso daí também é um ponto que eu sei que gera muita confusão, e o exame, normalmente, quando ele cobra de uma forma um pouquinho mais complexa. Então, eu também vou cobrir isso com vocês hoje, tá? A questão da tabela MAC, isso daí, na verdade, é mais switching do que Operation of IP Networks, né? Mas aqui seria, em vez de MAC Address Table, seria mais a tabela ARP, né? Que não é bem a tabela MAC, é outra coisa. O modelo e as aplicações eventualmente mais comuns, que são definidas na camada 7, camada de aplicação do modelo OSI, né? E aí tem aquelas aplicações velhas conhecidas, o Telnet, o HTTP, o FTP, o SSH, SNMP e outras. Então, vocês também têm que saber isso. Questão de cabos e conectores, eu trouxe uma questão sobre isso também, porque apesar de ser também uma coisa mais ou menos simples, a forma como o exame pede, algumas vezes pode gerar um tipo de desconforto, né? Então,
eu trouxe também uma questão desse tipo aqui para vocês, e a questão dos domínios de broadcast e colisão. Então, esse primeiro tópico, a gente vai cobrir basicamente esses temas aí, esses pontos. Aí depois a gente vai tratar da parte de switching, né? Então tem também os tópicos com spanning tree, LANs e esse tipo de coisa que a gente vai abordar depois, tá? Então, vamos lá. A primeira questão que eu trouxe, as questões, pessoal, eu tentei manter elas em inglês, eu não traduzi, né? E o motivo é bem claro. Basicamente, vocês vão fazer o exame na mesma língua que está aí nos slides, né? Então, eu não vou ficar traduzindo, porque vocês não vão se beneficiar muito se eu fizer tradução. Algumas questões, elas estão em português, porque eu fiz elas da minha cabeça, basicamente. Outras, eu fiz uma pesquisa e fui buscando em cima de dados espalhados aí pela internet, algumas questões que eu achei que valia a pena a gente discutir. Tá bom? Tudo bem até aqui? Todos me ouvindo? Não? Eu preciso checar de quando, porque vocês ficam quietos. E aí eu só preciso ter certeza. Tá bom. Então vamos lá. Primeira questão. Quantos domínios de broadcast, esse aqui é broadcast, e colisão a gente tem nessa figura que está ilustrada aqui? Quem ainda tem problema com questões desse tipo? Pode falar. Eu. Ou levanta a mão, ou o modo como vocês preferirem aí. Essa é uma questão que para vocês ainda é um desafio, ou vocês estão com isso mais ou menos tranquilos? Reparem que a forma como essa questão aqui é colocada, né, é um cenário que dá margem aí para algumas discussões. Então, dá uma insegurança grande, né, quando você vê uma questão dessas no exame. Mesmo que você saiba bem o que significa broadcast e colisão. Então, só para a gente recapitular, é importante fazer isso também. O que é um domínio de broadcast? O que é um domínio de colisão? Vamos lá. O domínio de broadcast, basicamente, você tem quando você tem um elemento de camada 3 no meio do caminho. No nosso caso aqui, a gente tem um roteador, não um elemento de camada 3. Podia ser, por exemplo, outro elemento de camada 3, como um switch layer 3, por exemplo, ou qualquer coisa aí que quebre, né, a minha rede IP em várias redes diferentes. Então, basicamente, é isso que um roteador faz. Então, aqui nesse caso, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quantas redes IP, pelo menos, eu tenho nessa figura? Vamos ver quantos vocês conseguem encontrar. Então, eu estou falando de redes IP, não domínio de colisão, domínio de broadcast, nada disso. Redes IP. Então, Leandro, Walter, Diego, André, colocaram 3. Todo mundo de acordo com isso ou não? Basicamente, a ideia aqui é o seguinte, pessoal. O que define quantas redes IP essa figura contém é basicamente esse carinha aqui, o nosso roteador, certo? Então, quantas interfaces eu tenho penduradas nesse cara? Eu tenho uma aqui, eu tenho outra interface aqui, e eu tenho outra interface aqui. Então, no mínimo, eu tenho 3 redes penduradas atrás desse roteador. Como que eu sei isso? Porque os roteadores, de definição, a função deles é transportar pacotes de uma rede IP para outra rede IP. Então, você nunca vai ver, por exemplo, um roteador com interface dentro de uma mesma subrede. Não, o roteador não aceita esse tipo de configuração. Se você tentar fazer isso, o roteador vai reclamar e falar: olha, está em overlap com uma outra interface que eu tenho aqui já pré-configurada. Então, eu tenho pelo menos 3 redes IPs distintas aqui. Não interessa quais são elas. Tá? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Tenho aqui a figura do hub. Qual que é a diferença básica, pessoal, entre um hub e um switch? Né? Então, aqui ele está falando hub, né? A representação gráfica do hub é essa setinha bidirecional aqui, né? Enquanto que a do switch, né, a representação que a Cisco usa são esses conjuntos de 4 setas aqui, né? Então, essa é basicamente a diferença. Eu tenho um hub aqui, 2 aqui em cima, e tenho hubs aqui nessa figura de baixo também. Então, esse carinha aqui é um hub, esse carinha aqui é um hub, esse carinha aqui também é um hub. Hubs são repetidores, né? Hubs são elementos físicos, basicamente. Eles não têm inteligência, eles não têm nada. São elementos elétricos e ponto final. Eles vão pegar o sinal elétrico do cabo, amplificar esse sinal e jogar esse sinal para todas as portas, como o Leandro comentou. É essa a função do hub. Alguém usa hub hoje em dia? Não. Hubs morreram, eles não existem mais, tirando aí alguns loucos que de vez em quando desengavetam aí um hub que estava ali perdido há 15 anos e acho que é boa ideia colocar aquilo na rede.
né? Mas a verdade é, esse elemento morreu, né? Ninguém mais usa hubs, não existe mais hubs para você comprar. Né? Você não vai no mercado hoje e compra um hub, ninguém mais fabrica isso. Mas é importante saber por quê. Porque o hub ele tem algumas características importantes que podem detonar a sua rede. E como eu disse, infelizmente, ainda as grandes empresas, corporações, pessoal que simplesmente guarda, em vez de jogar fora e sucatear, vai guardando, né, os equipamentos. Né? Então, um belo dia você abre lá a sala dos servidores ou a sala lá onde estão os switches, os routers, etc. E ali tem lá no cantinho, escondido, né, tem uma caixa ali, onde tem 3, por exemplo, hubs, aqueles corporativos antigos que parecem muito com switches. E aí um belo dia um switch queima, né, e o cara vira e fala, bom, eu preciso arrumar alguma coisa rápida aqui para colocar no lugar. Ele vai fuçar ali, encontra essa caixa, pega um desses caras que ele não sabe o que é, conecta esse cara na rede e de repente a rede inteira entra em colapso. E isso acontece, é fato. Né? Nas redes modernas, se você enfiar um hub ali no meio, na melhor das hipóteses, a performance da rede vai cair pela metade. Na melhor. Na pior das hipóteses, você vai introduzir um loop na rede que vai matar a rede inteira. Então são elementos perigosos. Né? Hoje em dia ninguém mais usa, mas, de novo, vale a gente lembrar o que é e por que não usá-lo. Né? Então, hubs são repetidores elétricos, basicamente. Tá? Não tem inteligência. O que significa que, se esse cara aqui, por exemplo, se ele enviar uma mensagem, tá, buscando qualquer outro elemento da minha rede aqui, seja esse cara aqui, seja esse daqui, não interessa quem. Esses hubs, eles vão pegar essa mensagem que esse cara está enviando, eles vão propagar essa mensagem para esse outro hub aqui, que por sua vez vai pegar essa mensagem para cá e para cá, que eventualmente vai fazer a mensagem chegar nesse cara que está aqui embaixo. Né? Então, todo mundo que está nesse barramento, que tem hubs conectados, vai enxergar uma cópia dessa mensagem, que também tem um problema sério aí de segurança. Certo? Então, voltando para a nossa questão sobre domínios de broadcast e domínios de colisão. Switches, eles introduzem o conceito de dedicação de recursos. Né? Basicamente, o switch ele tem uma inteligência que é a tabela MAC, que vai alocar portas físicas para determinados MAC addresses que estão conectados a ela. Né? Então, aquela porta física ela fica associada àquele MAC address. Sempre que vem um frame batendo na porta ali do switch, o switch vai olhar na tabela MAC dele e saber, eu tenho que enviar esse frame para essa porta de saída aqui. Então não existe mais aquele conceito de que chegou um frame, por exemplo, na porta do hub, ele vai espalhar para todas as portas. O switch não. O switch ele vai pegar aquele frame, vai olhar o endereço MAC de destino e vai enviar aquilo só para a porta de saída que faz sentido enviar aquele frame. Certo? Por a gente diz, né, que os switches eles quebram os domínios de colisão. Basicamente porque cada porta do switch ela vai ter um domínio de colisão próprio. O que significa isso? Significa que se for para uma colisão entre frames eventualmente ocorrer, ela só vai ocorrer daquela porta para fora. Dentro do switch não tem colisão, não tem como ter, porque você tem essa dedicação de recursos dentro dele. O que chama é o Switch Fabric, né, que vai fazer toda a parte de comutação dedicada e prevenindo exatamente que esse tipo de problema, como colisões, por exemplo, ocorram. Tá? Então, switches é o que deve ser usado, não hubs. Só para voltar no nosso exemplo, se eu tenho um switch, por exemplo, com 12 portas, eu tenho automaticamente 12 domínios de colisão independentes. Se eu tenho um hub com 12 portas, eu tenho um único domínio de colisão. Certo? Significa que um frame enviado para qualquer uma dessas portas vai sair por todas as outras e eventualmente vai bater com outro frame que está vindo também por essa porta, por isso que a gente diz que colisões vão acontecer. Tá bom? Tá claro isso, não? Tá ok? Positivo? Positivo operante? Então tá bom. Então aqui, pessoal, voltando para esse nosso diagrama. Tá? Lembrando então que esses caras aqui, desse lado, estou passando aqui a canetinha, eles são hubs, esses 3 aqui. Então, olhando para esses caras somente, né, para esse lado aqui, ó, eu vou agora segregar. Então, olhando para esse pedaço aqui, quantos domínios de colisão eu tenho? Só um.
Todo mundo concorda com isso ou não? Depois do router, eu tenho 3 hubs ali, cascateados. Tá? Então, não tem como ter mais de um domínio de colisão. Apenas um. Qualquer frame que bater em qualquer interface ali vai ser propagado para todas as outras e vai, eventualmente, ter uma degradação na qualidade de serviço da rede. Tá? Então, aqui nesse pedaço eu tenho, então, somente um domínio de colisão. Pronto. Ficou ruim esse um aí, mas vocês entenderam, né? Aqui em cima eu tenho uma figura que é chamada bridge. Para todos os efeitos, pessoal, principalmente para efeitos de exame, considerem que a bridge é um switch. Tá? É a mesma coisa, só a terminologia que muda. Antigamente, há muitos e muitos atrás, existia realmente um elemento chamado bridge, que tinha algumas diferenças se você comparasse com o switch, que era basicamente, a bridge era baseada em software, o switch tinha os ASICs, hardware dedicado para fazer o processamento dos frames, mas ambos têm inteligência, ambos têm essa segmentação de portas, etc. Tá? Hoje em dia não existe mais esse conceito antigo de bridge. Hoje, bridges e switches, para todos os efeitos, é a mesma coisa. Tá bom? Então, voltando aqui. Se eu tenho uma bridge, né, e eu tenho essas conexões que estão acontecendo aqui, mesmo que sejam para hubs, né, olhando agora para esse lado aqui. Então, eu quero agora olhar esse lado de cima aqui. Quantos domínios de colisão eu tenho aqui? Vamos ver se vocês acertam essa. 3 domínios de colisão, muito bom. Eu tenho um aqui, que é entre a bridge e o router. Eu tenho outro aqui, que é entre a bridge. Na verdade, não é entre a bridge e o hub, né? Esse outro aqui é entre tudo que está conectado ao hub também, porque não quebra nada, né? Então, pega tudo aqui, ó. E esse outro aqui também, que é depois desse outro hub. Né? Então, tenho 3 domínios de colisão ali atrás. Tá ok? Um domínio de colisão aqui embaixo, 3 domínios de colisão aqui em cima, e agora vamos para esse outro lado aqui. Esse lado aqui eu tenho 3 switches. Né? Então, um pouco diferente desse outro que a gente viu aqui. Quantos domínios de colisão tenho nesse caso? Vamos contar. 1, que é entre o switch e o router. 2, que é entre um switch e outro switch. 3, entre esse switch e o outro switch. E 4, que é entre a estação e o switch. E 5, que é entre a outra estação e o outro switch. Então, eu tenho 5 domínios de colisão. Tá ok para todo mundo isso? Não? Dá para ver bem agora a diferença entre colocar um hub aqui em cima e um switch aqui embaixo. Né? Você tem de novo essa questão da dedicação de portas. Tá tranquilo isso, pessoal? Então a gente contou 5, então são 5 mais 3 que a gente tinha contado aqui, são 8, né? Mais um que tem aqui embaixo, são 9. Então total de 9 domínios de colisão. Agora, domínio de broadcast. O que é domínio de broadcast? Domínio de broadcast é tudo aquilo que é segmentado por elementos de camada 3. No nosso caso aqui, a gente só tem um elemento de camada 3, que é o amigo router que está aqui, ó. Quantos domínios de broadcast esse cara está criando? Basicamente, o que vocês têm que fazer aqui é contar quantas interfaces estão conectadas, estão ativas nesse cara. No nosso exemplo aqui são 3. Né? Então, eu tenho 3 domínios de broadcast distintos conectados nesse diagrama. É assim que funciona. Com os domínios de broadcast, como eventualmente você pode associar isso a subredes. Né? Então, eu tenho uma subrede aqui em cima, que é um endereçamento IP diferente da de baixo aqui, e que tem um outro esquema de rede diferente desse outro do lado aqui. Né? 3 subredes, no mínimo, é o que eu tenho aqui nessa figura, 3 domínios de broadcast. Significa que uma mensagem broadcast gerada, por exemplo, por essa estação aqui, ela fica contida nesse pedaço aqui. Ela não sai daqui. Quando ela bater na porta do router, o router mata esse broadcast. Ele não deixa esse broadcast passar para as outras redes, entenderam? Por isso que a gente fala domínio de broadcast. Tá? Os segmentos de colisão, assim, são normalmente determinados por elementos de camada 2, Carlos. Basicamente, essa é a definição. Enquanto que os de broadcast são determinados por elementos de camada 3. Tá ok? Eu gostei de pegar esse desenho porque eu sabia que é um desenho um pouco mais trabalhoso, realmente faz você pensar um pouco mais. Né? No exame, acho pouco provável que caia um diagrama esse nível de complexidade. Normalmente eles vão cobrar alguma coisa talvez um pouco mais simples, para você não perder muito tempo contando elementos e quebrando a cabeça. Né? Não é esse o objetivo do exame, nunca foi.
O objetivo é vocês entenderem os conceitos, né? E você consegue entender o conceito com diagramas simples, tá? Mas se vocês conseguirem entender esse que eu trouxe, tá de bom tamanho. Tá tranquilo para todo mundo?